Senhor resolve, o Senhor nos ajuda a resolver. O importante é aqui e agora, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, Isaías, a jovem Thaísa vai estar lendo. Isaías capítulo 38, do 1 até o 9. Isaías 38, do 1 até o 9. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. São todos capazes do Senhor, amém? Isaías capítulo 38, do versículo 1 até o 9. Todos encontraram? Lemos então a palavra do Senhor que diz aqui, assim: Naqueles dias Ezequias adoeceu numa enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, e profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e do coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus 15 anos, teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Versículo 7. E isto te será da parte do Senhor como um sinal que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acaz volte 10 graus atrás, assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Versículo 9. Escrituras de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Ela dessa rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus de poder, Deus de glória. Agora vamos nos sentar, ouvir a palavra do Senhor, porque a primeira parte do trabalho já foi feito, pela honra e a glória do Senhor. Agora nós vamos ouvir a palavra. Abre teu coração, abre a tua mente, desprende de todo impedimento de você receber a tua bênção, de você receber a tua vitória nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Nessa noite nós vamos falar aqui de um rei, nós vamos falar aqui de um homem temente ao Senhor, nós vamos falar aqui de um homem a qual tinha algo grande diante do Senhor, um homem a qual tinha um diálogo, a qual tinha um compromisso, a qual ele não fazia nada se não primeiramente consultasse ao Senhor. Nós vamos falar do rei Ezequias, o rei ali de Judá, a qual Deus preparou ele para que fosse rei, para que fosse reinar naquele lugar, com braços, mão forte naquele lugar. Ali o Senhor trabalha fortemente na vida do rei Ezequias. Porém, ali o rei, naquela cidade, ele tinha também ali os seus inimigos, a qual também rodeava ali a vida dele. O rei Ezequias, ele foi crescendo naquela cidade, ele foi tendo status, ele foi tendo nome. O rei Ezequias foi sendo reconhecido naquele lugar. Porém, ele não fazia nada, mesmo se fosse para o seu reinado ou para a sua vida pessoal, se ele não consultasse a Deus ali primeiro. Mas chega um tempo, como a fama sobe, como algo acontece,
Você vai lá na casa do rei e diz para ele que ele conserte a casa dele, que ele conserte a vida dele, porque ele vai morrer dessa enfermidade e não vai mais viver. O que o Senhor estava dizendo? Que ele conserta o que tem para consertar no reinado, que ele conserta o que tem para consertar na sua casa, que ele venha fazer o conserto comigo, que ele venha fazer o conserto comigo, porque ele vai morrer e não viverá mais. Mas era a alegria do coração do profeta ir lá falar isso para o rei? Não era, porque se fosse pelo profeta ele não ia. Mas aí o profeta vai. O rei está doente, não sei há quanto tempo ele estava doente, mas aí ele vai. O profeta vai até a casa do rei. Quando ele chega na casa do rei, encontra o rei naquela situação, ele chega e já fala, sem dó e sem piedade. Ele chega e diz assim: olha, o meu Deus mandou te dizer para você se consertar, porque se você não se consertar, não colocar a tua casa em ordem, você vai morrer e não viverá. Olha que forte, né, irmão? Imagina. Aí você, nessa noite, você pergunta para mim: será que Deus fala isso ainda hoje? Fala. Você sabia que Deus fala? Deus fala na palavra, Deus usa profeta, Deus fala muitas vezes conosco mesmo. Muitas vezes as pessoas não querem ouvir, mas o Senhor ainda fala desta forma. O Senhor ainda fala. E aí o profeta foi e deu um recado para o rei. E o que o rei fez? O rei vira o seu rosto para a parede, porque ele não tinha mais nada que fazer. O rei estava no deserto. O rei estava numa situação muito difícil. O rei estava ali numa situação a qual ele não tinha mais saída para ele. Ele estava ali somente no deserto naquele momento. E quando alguém está no deserto, não tem nada o que fazer. Quando muitas vezes se encontra no deserto, fazer o quê? Vai reclamar? Vai abandonar? Não. Quando está no deserto, é aí que tem que se colocar na presença do Senhor. O deserto, ele não é feito para a gente desistir. O deserto não foi feito para a gente abandonar aquilo que o Senhor tem para nós. O deserto foi feito para nos dar sabedoria. O deserto foi feito para nos aperfeiçoar diante de Deus. O deserto foi feito para nos aproximar mais de Deus. E quando o profeta dá o recado ao rei, o que acontece? O rei, ele vira o rosto para a parede, diz a palavra. O rei, ele vira o rosto para a parede e chora. Ele chora muitíssimo. Por quê? Porque o teu coração doía. Porque o teu coração começava a arder. É naquele momento que diz assim: pronto, nada mais tem mais jeito. É naquele momento que você diz assim: acabou tudo, Senhor. É naquele momento que você corre para todos os lados e parece que você não vê resposta. Parece que você não vê solução. É quando está no deserto. É quando você está no deserto, que você corre atrás de alguém, mas não tem ajuda. Que você corre para um lado, mas está tudo fechado. Que você bate numa porta, mas a porta está fechada. Era assim que estava a vida do rei Ezequias. Mas o que acontece? Ele chora. Quando ele recebe o recado, ele chora muito. E aí, quando ele chora, ele vem falando: Senhor, tu lembras, Senhor, como eu era na tua presença? Tu lembra quando eu te seguia de coração reto? Tu lembra quando eu te seguia de coração puro, Senhor? Tu lembra os tempos que eu estava? Tu lembra o tempo que eu estava na tua casa? Tu lembra, Senhor, o que eu fazia para ti dentro da sua casa?
E ali o que acontece? O rei, ele chorando, ele começa a fazer o Senhor lembrar. O Senhor tinha esquecido? Não tinha. Ele tinha esquecido que ele era Deus na vida dele. Mas o Senhor não tinha esquecido do que ele já tinha feito na presença do Senhor. Rei, nessa noite, eu não sei como está a tua vida. Eu não sei qual é o deserto que você está passando. Eu não sei qual que você quer da parte do Senhor. Mas o Senhor está dizendo: deposite na minha presença. Deposita na minha presença. Porque quanto mais tu deposita na presença do Senhor, chega um momento que Ele vai te socorrer. Chega um momento mais difícil na tua vida, que o Senhor, Ele vai te socorrer. Naquele momento que você acha que não tem mais jeito, Ele diz: eu lembro do que você fez. Eu lembro dos momentos que você abençoou a minha casa. Ah, Deus. Eu lembro dos momentos que você deixou tudo lá fora e veio para a minha presença. Eu lembro dos momentos que você abandonou um banquete, que você abandonou uma festa, que você abandonou algo de família, uma reunião de família para estar na minha presença. Eu lembro. Você acha que tudo que você tem feito para o Senhor, Ele vai esquecer e não vai. Talvez você pode esquecer que Ele é Deus na sua vida, mas Ele não vai esquecer do que você fez para Ele. Nós, ser humano, muitas vezes esquecemos do que o outro faz para nós. Muitas vezes tem pessoas que é ingrato. Muitas vezes tem pessoas que não reconhecem, mas o Senhor não. O Senhor, Ele reconhece tudo quando você se coloca na presença dEle. Quando você coloca Ele em primeiro lugar. Quando você chama Ele para a tua vida. Quando Ele é a excelência da tua vida. Ele não esquece. Ele não esquece, amado. Pode ter certeza que esse deserto que você está passando agora está na palma da mão do Senhor. E o momento certo, Ele liberar aquela bênção que é para você, que é somente para você. E ali, com aquelas palavras, o coração do Senhor se move. Com aquele choro do rei, o coração do Senhor se move. Não tem, amado, um choro de coração, um choro a qual de arrependimento que não move o coração de Deus. Você quer ver mover o coração de Deus? É quando você se coloca na presença dEle e que você se derrama na presença dEle. O Senhor, Ele não aguenta ver um filho e uma filha dEle chorando de coração sério, coração puro na presença dEle. E ali é aquilo que move o coração do Senhor. O Senhor sabia que o rei estava passando. O Senhor sabia o que estava acontecendo. O Senhor poderia ter curado ele em exato momento antes de um profeta ir lá, poderia. Mas o Senhor queria mais da parte do rei Ezequias para ele. O Senhor queria mais. E ali, quando ele chora, eu tenho no meu coração que antes do profeta sair do portão para a rua, ali o Senhor manda novamente o profeta virar as costas e ir até o rei novamente e diz assim: olha, o teu Deus, o Deus do teu pai, Ele ouviu o teu choro, Ele ouviu o teu clamor, e agora eu estou aqui para te dizer. É como se o Senhor dissesse assim: ó, eu está perdoado os teus pecados. Não se perdoa, não se manipula. Quantas pessoas têm sofrido antes do tempo? O Senhor estava dizendo naquele momento: eu ouvi o teu choro. Diga para Ele que eu ouvi o choro dele. Diga para Ele que eu ouvi o arrependimento dele. Ele tinha depósito. Amado, ele tinha depósito. Por mais que ele tivesse errado, mas ele tinha depósito com Deus.
Você sabe que o Senhor está dizendo nessa noite? Não se apegue a pequenas coisas que aconteceu. Não se apegue a pequenos erros que aconteceu. Não se apegue com alguém que talvez tenha falado de você, tenha acontecido alguma coisa. Se apegue com Deus, porque Ele é a base maior da tua vida. Se apegue com Deus. E ali o Senhor, Ele manda o profeta ir dizer ao rei. E quando o profeta ele vai e fala para o rei, diga para ele que eu ouvi a oração dele, que eu ouvi as lágrimas, que eu vi as lágrimas dele. Quando você chora, quando você ora, você chora, o Senhor ele está ouvindo, amado. Talvez na sua angústia, talvez no seu desespero você não percebe que o Senhor está ali do teu lado. Mas na tua angústia, na tua petição, o Senhor ele está te ouvindo. Ele conhece o teu coração. E ali quando todo mundo achava pronto, acabou para o rei, acabou para a cidade. Como todo mundo achava que o rei já estava morto, aí o Senhor vem com a surpresa. Aí o Senhor vem com a surpresa para a vida do rei. O Senhor restaura o rei do silêncio. Quando todo mundo pensa que não tem mais jeito, quando todo mundo pensa que você já vai abandonar a coroa que é a tua bênção, a tua vitória, aí o Senhor vem com escape para você. Aí o Senhor vem, te coloca de pé e coloca novamente a coroa na tua cabeça. Ramande canta. Aí o Senhor levanta, te levanta e coloca, sabe aquela coroa que estava lá no canto, sabe aquela coroa que você não estava podendo mais usar porque estava enfermo, porque Satanás achava que você já estava morto. Jesus ele vem te restaurando, ele vem te colocando de pé e novamente coloca uma coroa de ouro na tua cabeça. Você sabe qual que é essa coroa? São as bênçãos, são as vitórias do Senhor para você. E todos vão ver você brilhando. Sabe por quê? Porque o Senhor ele tem visto a tua luta. O Senhor tem visto, sabe, o teu choro. O Senhor tem visto a tua angústia. E esta coroa ela vai novamente para a tua cabeça com mais brilho desta vez. Então não desespere o teu coração. Não desespere o teu coração. E aí quando todo mundo achava que o rei já estava morto, amados, quando todo mundo achava que já tinha acabado para ele, já tinha acabado para ela, o Senhor diz assim: ei, não acabou não. Não acabou não, porque quem dá a última palavra sou eu. Ei, não acabou esse casamento, não acabou a família, não acabou. Não vai morrer nesse deserto não, porque quem cuida sou eu, porque quem zera sou eu. Não vai morrer nesta posição não, porque quem levanta sou eu. Então nessa noite, entrega para o Senhor a tua vida, entrega para o Senhor os teus propósitos. Faça, sabe? Faça o conserto diante dele daquilo a qual você muitas vezes não tem tido força, porque ele te conhece por dentro e por fora. E aí quando o Senhor ele fala: não vai morrer, vai ter vida. E aí quando o profeta ele diz: olha, não, o Senhor ele ouviu a tua oração, e a partir de agora era como se ele dissesse: levanta, põe-se de pé, porque você tem um reinado muito grande para cuidar. Põe-se de pé, porque o Senhor está te dando mais uma oportunidade. Põe-se de pé, porque através da tua vida muitas vidas vão ser curadas. Levanta, porque através de ti tem muita gente que vai ser levantada de dentro dessa cova. E muitas vezes você não entende por que você tem passado por tanta peleja. Você tem passado por tanta peleja, porque através da tua vida uma nação inteira será abençoada através da tua vida. Porque através de ti uma nação inteira será abençoada.
acontece, amado? Ali o Senhor, Ele muda a história do rei naquele lugar. E é por causa da vida do rei, pelo arrependimento dele naquele momento, muitas vidas ali são curadas. E o Senhor, Ele acrescenta ainda mais 15 anos para ele. Sabe o que o Senhor está dizendo nessa noite? Aquela bênção que foi prometido para você, ela virá. Aquilo que foi prometido para você, amado, virá. Não é em vão que você vem para esta casa. Não é em vão o compromisso que você tem feito com Cristo aqui. Não é em vão. O Senhor, Ele tem compromisso contigo. Ele tem compromisso com você, que tem compromisso com Ele. O Senhor, Ele ouve você que tem buscado Ele. E ali Deus muda a história do rei naquele lugar. E acrescenta mais tempo de vida para ele, porque o Senhor ainda queria que ele fizesse mais algo naquele lugar. Queria que através da vida dele algo a mais ainda fosse feito naquele lugar. E é assim que o Senhor faz na nossa vida. É assim que o Senhor nos levanta. Quando todos pensam que está tudo derrotado, aí é que Jesus vem e te acrescenta mais sopro de vida, te acrescenta mais sabedoria, te acrescenta mais intimidade com Ele. Então nessa noite tome posse da tua vitória, tome posse daquilo que o Senhor tem para ti. Não abandone a tua coroa, não abandone a tua bênção, não abandone a tua vitória. Está difícil, amado. As pedradas estão grandes, as pedradas estão vindo com muita força, mas pega cada uma como coroa para você, como pedrinha para a tua coroa. Sabe por que quem te dá a vitória é o Senhor Jesus? Então eu posso dar a tua vitória nessa noite. Dá uma salva de palmas.